Bom dia, pessoal. Que maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, versos de 1 a 11. No domingo passado nós vimos a confirmação da revelação dada a Paulo a respeito da sua prisão em Jerusalém pelo Espírito Santo. Aquele povo, por causa da sua ganância e cegueira espiritual, que já comentamos aqui, viviam apegados apenas às tradições e, por essa causa, mesmo ele dando um testemunho de transformação, não quiseram ouvi-lo, tecendo mais e mais acusações. Contudo, como era um judeu, não quiseram também efetuar um julgamento contra ele e entregando ele ao sinédrio, aos romanos. Com certeza, já devem ter passado em sua memória um fato semelhante como este, né? Quando Jesus foi preso, houve muitos acusadores, mas nenhum quis sujar as suas mãos com o sangue dele. E na maioria das vezes é desta forma que as pessoas agem. Quando são cobradas, elas negam qualquer tipo de envolvimento. Agora no capítulo 23 nós vemos Paulo diante do Sinédrio, mas temos que entender o que era o Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, com a missão de administrar a justiça, interpretando e aplicando a Torá, que na verdade é o Pentateuco, ou a lei de Moisés, como você queira entender. Tanto oral como escrita, eles aplicavam esta lei. Exercia também simultaneamente a representação do povo judeu perante a autoridade romana. Entendamos então que essa corte suprema era composta por sacerdotes, para os entendedores da lei. Mas acontecem uns fatos no início deste capítulo que podemos observar. Antes, todos nós sabemos que Paulo era um soldado dedicado que cumpria as leis tanto humanas como a lei de Deus e respeitava as autoridades. Agora observe os versos 1 e 2 do capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Paulo estranha aquela atitude e, como não tinha medo, vai logo respondendo na mesma proporção, só que em palavras, como vemos no verso 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentada para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Chamar o sacerdote ali de parede branqueada é o mesmo que dizer que ele estava igual a um sepulcro caiado, limpo por fora e sujo por dentro. E ainda demonstrou que tinha conhecimento da lei, afirmando que o sacerdote estava usando a lei e transgredindo a própria lei. Porque o sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo? Estudiosos afirmam que o sacerdote Ananias era uma pessoa autoritária e arrogante, mas não temos como comprovar isso no texto que estamos olhando. Agora, observando a resposta de Paulo posteriormente, quando lhe dizem diante de quem ele estava, talvez possamos pensar em algo que poderia ter acontecido. Observe os versos 4 e 5. Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, quem é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de autoridade do teu povo. Como assim? Estávamos diante do sinédrio e não sabia que era o sumo sacerdote. O texto não nos dá uma luz para entender se Paulo fingiu que não conhecia ou se o sumo sacerdote não estava com roupas adequadas de sacerdote para efetuar o julgamento. Você sabe do que eu estou falando, né? É só observar a alta corte e vamos ver que no momento dos julgamentos eles usam uma roupa diferente, no caso uma capa, isto para que todos saibam que está ali para julgar e goza de uma certa autoridade. Mas ainda acho que é muito mandar bater na boca por causa disso? Creio que a fala de Paulo é que foi crucial naquele momento, pois ele se dirigiu à corte como varões irmãos e foi entendido
possivelmente por Ananias, que aquilo foi um desrespeito, que deveria ter dirigido de outra forma aos membros daquela corte, e então, possivelmente, para demonstrar sua autoridade, toma aquela atitude, mandando bater em Paulo. Quando as pessoas se levam a ser dominadas pelo seu ego ou uma suposta autoridade acima de outra pessoa, pode cair nesses erros e tomar uma atitude no mínimo duvidosa ou vista como arrogante por outras pessoas. Paulo demonstra na sua fala que jamais faria algo contra a autoridade, se tivesse conhecimento disso, mas que também merecia ser respeitado como pessoa. Mas temos ainda a sabedoria de Paulo de levar as pessoas a pensar a respeito das coisas. E no verso 6 ele afirma: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aquele sinédrio era composto por saduceus e fariseus. E aquela palavra de Paulo gerou uma grande discussão dos contra e a favor do pensamento de Paulo. Nada diferente do que ocorre hoje. Não precisamos nem estar sendo um grande júri. Há aqueles que pensam de uma forma e outros de outra. E sempre haverá uma discussão a respeito, onde cada um quer provar que a sua tese está correta. E eu entendo que isso é salutar, pois imagine só, pensar de uma forma, somente de uma forma, se não tivesse outro jeito. Como seria um tédio, todo mundo da mesma forma, mesmo? E é tão bom quando a gente vê uma parte vencedora, que ela vem trazer benefícios, principalmente para a coletividade, não é mesmo? Mas como ocorre também nos dias de hoje, as discussões ficam acirradas e provocam grande alvoroço. E diante daquele alvoroço, o comandante, que tinha responsabilidade dos que estavam ali para serem julgados, no caso de Paulo, decide retirá-lo daquele local e levá-lo para a fortaleza, preservando sua integridade física. Por mais que Paulo era uma pessoa corajosa e que estava pronto para morrer por Cristo, creio que sua parte humana ficou atemorizada, ou até se sentindo culpado, pois levantou uma discussão no sinédrio que poderia trazer repercussões negativas para a sociedade. Mas Deus não permite que o seu servo se atemorize ou fique se culpando. E no verso 11 vemos novamente o Senhor indo visitar a Paulo da prisão, levando uma palavra de encorajamento. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo com que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Não tenha medo. Não é isso não acaba aqui. Você ainda tem muita coisa para fazer. Creio que foi dessa forma. Observando esta palavra, me leva a pensar na nossa missão. E às vezes nos acomodamos e sentimos medo de buscar outras coisas, principalmente quando nossa situação pode ser afetada, seja na parte física ou monetária. Às vezes o nosso comodismo nos leva a deixar de exercer as coisas para as quais fomos escolhidos. Deixamos de dar nossa opinião, nos permitimos ser subjugados. Com certeza, não é para isso que o Senhor nos escolheu. Devemos respeitar as pessoas para merecer o respeito delas. Até onde meu direito vai? Eu creio que meu direito vai até onde meu dever deve ser feito. Que Deus nos abençoe. Nós tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana na presença do nosso Deus. Pegue seu cafezinho aí, vamos estudar mais a palavra e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.